Esse é o Rio ETEC e a gente está de volta aqui no Web Summit Rio e a gente vai voar alto e voar longe e voar com a Embraer, porque a Embraer tem uma subsidiária que é uma spin-off chamada IVE e eu estou aqui com o Daniel que vai explicar um pouco por que essa iniciativa, o que está acontecendo com o mercado aéreo e o que o Rio de Janeiro tem nessa história que eu sei que é mais importante do que o comum, né? O Rio é palco também de testes aí. Seja bem-vindo aqui. Legal, obrigado aí pela oportunidade, né? Então eu vou contar um pouquinho dessa história. A Embraer, há alguns anos atrás, né, foi em 2017, tomou a decisão de criar uma incubadora de novos negócios disruptivos, que a gente chama de Embraer X, ou Embraer X, né? A gente começou essa empresa com presença lá na Califórnia, no Vale do Silício, em Boston, ali do lado do MIT, e obviamente conectando com o nosso Paraíba Valley, né, para não deixar atrás, né, que é lá em São José dos Campos, onde está o cérebro da indústria aeroespacial brasileira. Então, a Embraer X ela nasceu em resposta a uma leitura de mercado que a gente fez, que a aviação, apesar de ser uma indústria altamente regulada e regulamentada por uma ótima razão, que é para garantir que a gente tenha o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Essa regulação, historicamente, cria uma barreira alta para a entrada de qualquer nova empresa, startup, novo entrante. Então, assim, historicamente, o mercado aeronáutico ele foi sendo concentrado. O número de empresas competidoras foi desaparecendo. A Embraer é uma sobrevivente nesse mercado e hoje é a terceira maior fabricante de aviões do mundo. E de jatos executivos? E jatos executivos também estamos entre os 3, 4 maiores do mundo. A gente tem o jato executivo mais vendido do planeta há 11 anos seguidos, que é o Phenom 300, que a gente faz a montagem dele lá na Flórida. Então, assim, a Embraer tem um sucesso enorme, mas a história da nossa indústria é uma história que foi fazendo muitas vítimas no caminho. E o número de players foi reduzindo. Mas agora a gente está vivendo um momento muito interessante do ponto de vista de tecnologia e disrupção, por conta da transformação que a nossa indústria vai ter que passar. A nossa indústria inteira assumiu o compromisso de chegar à emissão neutra de carbono até 2050. Agora, imagina como é que você vai fazer zerar a emissão da aviação se a quantidade de energia que você consegue carregar em 1 quilo de querosene, você precisa de 1000 quilos de bateria elétrica para carregar. Então parece uma coisa impossível, né? Aquela conta que não fecha. Só que começaram a aparecer várias startups aí ao redor do planeta dizendo: eu acho que eu tenho uma solução. Eu acho que eu posso criar uma solução para isso. Posso ter um veículo que vai poluir menos, que vai ser elétrico ou que vai ser a hidrogênio, né? E muita coisa começou a acontecer. Outra fronteira que começou a andar foi a da autonomia. A gente começou a ouvir falar muito de carro autônomo, né? O carro que dirige sozinho. E na aviação, a coisa mais antiga do mundo da aviação é o autopilot, né? Mas e se o avião pudesse fazer várias outras etapas do voo também de maneira autônoma, ou de maneira mais automatizada, aliviando a carga de trabalho do piloto? Todas essas tecnologias começaram a acelerar de uma tal forma, e a gente começou a ver tanta empresa nova mexendo no assunto, que a Embraer voltou para casa depois de fazer umas viagens pelo mundo, e a gente concluiu que a gente não podia ficar de fora dessa festa. A gente falou: olha, a aviação vai mudar. A indústria de aviação vai ser muito diferente daqui a 20 anos do que ela é hoje. E por melhor e mais eficiente que a gente seja no nosso business atual, a gente precisa se desafiar a entrar em mercados e tecnologias completamente novas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente criou a Embraer X, né, ou Embraer X. Então ela nasce lá em 2017 e a gente começa a olhar para oportunidades de negócio que pudessem ser um primeiro passo nessa jornada de transformação. E foi muito legal que uma das primeiras oportunidades que a gente acabou escolhendo estudar foi o problema de mobilidade urbana. Como é que as pessoas se deslocam nas maiores cidades do mundo? E é um problema sério, né? As pessoas sofrem no engarrafamento, sofrem no trânsito, têm dificuldade, né? E apesar disso, as cidades não estão diminuindo de tamanho, elas só estão aumentando de população. A gente olhou e falou: será que não tem uma outra maneira de resolver isso? E se aquela limitação do peso da bateria, que torna impensável hoje ainda um avião para levar 100 passageiros, que é o que a Embraer fabrica, 150 passageiros, para fazer uma distância de centenas de quilômetros, se eu estivesse falando de um voo que só precisa levar 4 pessoas e vai voar 10 ou 15 minutos só, fazer uma distância de 60 quilômetros, 70 quilômetros. Ué,
Mas quem é que precisa disso? Tem bilhões de pessoas que precisam disso no mundo inteiro, que adorariam trocar um engarrafamento de 2 horas por um voo de 10 minutos, né? E aí a gente se apaixonou por essa ideia, porque era uma coisa de democratizar o acesso ao transporte aéreo, tornar o voo acessível, cobrar um preço, porque se esse veículo não for um helicóptero, se ele for um eVTOL, que é o Electric Vehicle Takeoff and Landing, um veículo 100% elétrico, de baixa manutenção, né, de custo operacional muito eficiente, ele pode transformar em realidade o preço que você paga na passagem, ficar parecido com o que você gastaria no deslocamento de táxi, 3 horas de engarrafamento, 2 horas de engarrafamento, você pagar algo parecido para fazer esse voo de 10 minutos. Você vai compartilhar esse voo, você não vai sozinho, diferente às vezes do táxi, você vai estar com mais 2 ou 3 pessoas voando junto contigo, mas você vai chegar onde você quer e vai ter o seu tempo de volta. Esse foi o mercado que a gente ficou fascinado por ele. A gente imagina, né, que muita gente que hoje talvez não consegue comprar uma passagem de avião, sua primeira chance de voar vai ser num eVTOL dentro da cidade. Isso é muito legal de imaginar, né? E esse futuro não está distante, né? Ele está chegando. Pois é. Assim, a gente está vivendo a infância, a primeira infância, né, dos eVTOL, né, desse tipo de veículo, e já existem alguns players com aviões voando. Qual foi o caminho que a Embraer e a IVE achou mais interessante? Que me parece que eles não estão só envolvidos na fabricação, mas mais em um ecossistema, né, de tráfego aéreo, né? Exatamente. O grande diferencial que a gente imagina, né, para a empresa que a gente lançou, que é a IVE, né, a Embraer X, ela é uma incubadora, certo? Então a gente viu que esse negócio estava ganhando força, maturidade, muito interesse no mercado, cliente vindo conversar com a gente, investidor vindo conversar. A gente decidiu estruturar esse projeto para virar uma empresa que foi batizada de IVE, né? A nossa IVE Embraer, o Electric Vehicle da Embraer. A IVE, então, chegou ao mercado em 2020 e, assim, a aceitação foi tão grande que ela foi direto para um IPO em 2022. E hoje já está negociada na bolsa, ela tem vida própria, é a filha da Embraer X que já saiu de casa, já se formou e está lá com a sua gestão independente, correndo atrás de criar esse mercado. E o que eu chamo de criar esse mercado? É criar todo o ecossistema. O veículo é uma parte super importante do ecossistema. Mas, por exemplo, sem o controle do tráfego aéreo, com uma nova geração tecnológica, você não consegue escala. A cidade do mundo que permite o maior número de voos simultâneos em cima de um centro urbano hoje é São Paulo. E o número de voos é igual a 6, meia dúzia. A gente precisa chegar a centenas de veículos como os nossos da IVE no futuro, ocupando esse espaço aéreo. A única forma de fazer isso é criar uma nova tecnologia de transporte aéreo, e esse é um dos produtos que a IVE também está desenvolvendo. Então eu tenho um time da Embraer trabalhando no projeto do veículo, e tem um time da ATEC, que é uma empresa do grupo Embraer, que é a desenvolvedora do software do controle do tráfego aéreo brasileiro. O Brasil, diga-se de passagem, é um dos 5, 6 únicos países do mundo que tem tecnologia própria para controle do seu espaço aéreo, graças a uma visão da Força Aérea Brasileira de anos atrás, que criou essa empresa e que hoje é do grupo Embraer, né? Essa empresa ATEC está criando um produto novo, vai se chamar Vector, vai ser o produto que a IVE vai colocar no mercado para olhar o controle do espaço aéreo. Então são vários elementos que precisam se combinar, né, para que a gente consiga viabilizar esse sistema. Embora tenham outros concorrentes, como você falou, que já estão voando protótipo, já estão fazendo teste, e a gente acha ótimo, porque para esse mercado crescer e ganhar escala e atrair o investimento todo, precisa ter mais players, não pode ser a IVE sozinha. Então é legal que tem outras empresas, né, fazendo. A gente não acredita que muitas vão conseguir, porque a barreira realmente para certificar um produto para transporte de passageiro tem que ter fôlego financeiro, né? Isso é um elemento, mas eu acho que tem que ter um know-how que no mundo inteiro tem menos de 5 empresas, 4 empresas que detêm essa competência de atender o requisito de uma agência como a ANAC aqui no Brasil, como a FAA nos Estados Unidos ou a EASA na Europa. Então, eu acho que a grande, né, diferença da IVE é que ela não é uma startup que está tentando fazer isso do zero. Ela conta com os mais de 50 anos de experiência da engenharia da Embraer para dar passos consistentes sempre para frente, né? A gente fica olhando a evolução do projeto, né, dos outros veículos
a gente vê que às vezes ele vai para frente, vai para trás, muda aqui, muda ali. A IVE não, a gente foi criando um conceito firme e forte, né? A gente sempre falou que seria certificação até 26, tinha outros concorrentes dizendo que ia fazer em 23, já não foi. Agora dizendo 24, tá difícil. 25, como eu falei, a gente até tá na torcida que possa acontecer, né? Tem competidor nosso dizendo que ia fazer voo durante a Olimpíada de Paris. A gente não vai estar pronto, mas a gente torce que seja possível ter alguma demonstração durante a Olimpíada que vai mostrar para o mundo, olha, tem um novo meio de transporte chegando aí. Vai levantar a bola para a gente poder cortar depois. Então, Daniel, para terminar, queria que você falasse um pouco do Rio nessa história, né? A gente está no Web Summit Rio, e também como será esse primeiro veículo. Hoje o nome é IVE, talvez mude, né? Mas é o IVE que as pessoas vão poder usar. Legal. O Rio de Janeiro é super importante na história da IVE, porque foi aqui que a gente fez a primeira simulação de como que vai ser esse novo meio de transporte. A gente pode chamar de um MVP, né? Um Minimum Viable Product. A gente não tinha ainda o produto pronto, mas isso não impediu a gente de testar a operação dessa rota. Então a gente, a coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente fez isso com um helicóptero. A gente abriu uma rota que a gente negociou com DSEA, que não existia, Barra da Tijuca, Galeão, Galeão, Barra da Tijuca. E o melhor de tudo, botamos a passagem à venda num app da Flapper, que é um parceiro nosso, botamos a passagem à venda pelo preço que vai ser a do eVTOL, não o do helicóptero. Obviamente que lotou, né? Não teve nenhum assento vazio durante um mês de operação. Todo mundo aproveitou para curtir o Rio de Janeiro visto de cima. Eu fiz essa ida e volta. Fiquei emocionado quando eu estava lá no Galeão, olhei no placar que tem a lista do voo, né? Aí tinha lá nome da companhia aérea, destino, né? São Paulo, BH e tal, Brasília. Aí tinha lá, companhia aérea, IVE, destino, Barra. Orgulho total, Orgulho total. E a gente aprendeu muito com essa simulação, né? E uma das coisas que a gente comprovou é que o Rio é maravilhoso, certo? Visto de cima, ainda mais. Então, o prefeito Eduardo Paes, sempre que a gente conversa, diz a mesma coisa. Ó, Daniel, o primeiro voo do eVTOL tem que ser aqui, né? Não tem papo, tem que ser no Rio. E do ponto de vista de marketing, eu não tenho dúvida que não vai ter outro voo mais bonito. Fotos lindas e maravilhosas. É verdade. E como será esse veículo, só para terminar? Esse veículo, embora o pessoal associa muito a ideia do carro voador, né, leva a crer que ele é pequeno. Ele não é tão pequeno, né? Ele tem uma cabine que tem que levar então os 4 passageiros mais o piloto, compartimento para levar alguma bagagem. Ele tem a bateria elétrica, né, que é um elemento importante que adiciona ali um desafio grande para a gente, né, do peso que eu comentei. Agora, ele tem asas. Ele tem asas lindas, assim, não são pequenas. Então, assim, o espaço que ele ocupa não cabe na sua garagem. Ele é um veículo que vai ter 8 rotores, né, e motores elétricos para fazer o take-off. Depois ele tem um pusher, né, que é o motor elétrico que vai fazer o voo em cruzeiro. Tudo dimensionado para ter o mínimo impacto de ruído, gerar o mínimo de perturbação, né, ao entorno de onde vai ter o vertiporto. E quando ele está voando em cruzeiro, por todas essas características, ele é mega silencioso. A gente vai ver, olhando para cima daqui a uns anos, o céu cheio desses veículos, só que a gente não vai nem ouvir. Você só vai saber que ele está lá se você olhar para cima. Legal. Muito legal a participação do Daniel, da IVE, uma subsidiária da Embraer, né, da área da Embraer X, que é a área de novos negócios disruptivos. Eu quero ver esses veículos passando em breve, quero estar num dele em breve. Muito obrigado pela sua participação, Daniel. Legal, até a próxima. prazer, Um abraço, muito obrigado. Valeu.